Aleluia. Boa noite a todos, meus irmãos. Que presença maravilhosa, né? Como foi bom sentir a presença de Deus, de podermos aqui juntos adorarmos o Senhor, a bendizermos o Senhor, a louvarmos a Ele. E eu acredito que hoje é uma noite que o Senhor já curou aí, que o Senhor já libertou, que o Senhor já transformou. É tudo pela fé e nós se reunimos aqui mediante a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui te pedir que, por favor, acendam as luzes, essas branquinhas, por favor, para a gente poder aqui tentar identificar se tem algum visitante hoje. Existe algum visitante hoje que é de costume nosso, antes de trazer a mensagem, aquele que está nos visitando pela primeira vez, se está aqui no meio de nós, você pode sinalizar aqui, eu estou visitando, olha aqui na frente, pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos, tá? Se sintam à vontade. A gente tem um costume de pegar o contato das pessoas quando vem, ali atrás também tem, porque essa igreja gosta de se aproximar das pessoas e oferecer ferramentas do que a gente de alguma maneira procura trabalhar aqui para melhorar e ter essa comunhão, esse contato. Então, durante a semana, algum pastor deve entrar em contato com vocês para poder orar por vocês, conversar com vocês, né? E nesse momento é o momento que a gente oferece o culto a Deus, né? É um momento de culto que a gente adora o nosso Deus. Então, vocês que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pode deixar essa luz assim, a branquinha, por favor, ligada. Enquanto a gente vai ler aqui a palavra, depois que a gente fazer a leitura da palavra, aí pode desligar. Marcos capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, versículo 46 ao 52. Eu acho que quando eu for ministrar aqui, eu vou avisar dentro do grupo da igreja. Sou eu que vou ministrar hoje, pessoal. Tragam as suas Bíblias. Aí eu vou pedir para deixar essas luzes acesas, para vocês folhearem. Existem costumes que são bons para nós, e um deles é esse, a gente vir com a Bíblia para a casa do Senhor. Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto incomodado, eu estou usando a Bíblia como um guardador de lugar. Guardei a Bíblia aqui para guardar o meu lugar no culto, e ela serve para isso, para a gente abrir ela. Então, quando eu vou ministrar, eu não sei os demais pregadores, que cada um tem a sua maneira, pode mandar apagar a luz, acender, como eles quiserem fazer. Mas no meu dia eu acho que eu vou avisar, pessoal, traz as Bíblias hoje. Amém? Aí hoje, como eu não combinei com vocês, aí na próxima vez que eu for ministrar, eu vou pedir vocês tirar o celular de vocês. Será que isso pode ser feito agora? Eu acho que pode. Pega seu celularzinho aí, todo mundo com o seu celularzinho na mão. Coloca aí na frente dessa poltrona aí, tem um bolsozinho. As que estão aqui na frente, guarda dentro das suas bolsas. Os que estão, você pode guardar ele aí, né? Deixa guardadinho, e quando for no final do culto, o outro irmão avisa, pega o teu celular que está aí dentro, amém? Para não esquecer, não é oferta para a igreja não, é só para a gente nesse momento se desconectar das coisas da terra, e se conectar nas coisas do céu, amém? Marcos capítulo 10, versículo 46, nós vamos ler do 46 ao 52, e como de costume, eu sempre procuro aplicar a palavra de Deus para a minha vida, e eu sempre procuro ver um personagem do texto que nós vamos ler, e eu procuro substituir o seu nome. Então eu queria te convidar a você também substituir o seu nome, aplicar na sua vida. E nesse texto nós vamos falar de um cego, conhecido como cego de Bartimeu. E aonde tem a palavra Bartimeu, você vai colocar o seu nome, amém? Pastor João Paulo, mas por que você faz isso? É porque eu aprendi, irmão, que quando alguém está pregando a palavra e eu estou sentado ouvindo, aquela palavra vem para mim. A gente tem muito costume de dizer assim, olha, a palavra é para o irmão ali, porque muitas das vezes conhece até a vida do irmão e acha que é para o irmão. Não, a palavra é para mim. Então quando você entra dentro do texto, aplica ela para você, você esquece do outro e olha para você, amém? Versículo 46 do capítulo 10 de Marcos diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão
estava deixando a cidade o filho de Timeu, chamado João Paulo, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tende compaixão de mim. No versículo 49, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Anima-te, homem, levanta-te, ele está te chamando. Versículo 50. Jogando a sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Guarde isso no seu coração. Uma pergunta que Jesus está fazendo para nós nesta noite: o que queres que eu te faça? E rogou-lhe: mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No daquele instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Pode fechar as luzes, meus amados. A história, irmãos, baseado no que eu li aqui hoje, nesse texto, a história nos fala de um homem que vivia na margem, na beira do caminho, pedindo esmola. Mas, ao passar Jesus naquele caminho, a Bíblia nos diz que aquele homem sai da beira do caminho e agora ele passa a ser um seguidor de Jesus através da sua fé. Através da fé, nós estávamos na beira do caminho e um dia Jesus passou por nós e, como bem o Danley aqui ministrou sobre as nossas vidas, o que nós éramos antes: cachaceiros, drogados, sem Jesus, com vazio no coração, vivendo uma vida depressiva. Jesus passou em nossa vida, Jesus entrou em nossa vida e foi ao nosso encontro. E nos deu o quê? Nos deu fé, nos deu esperança de uma vida melhor, nos deu paz no nosso coração em meio à guerra. Então, quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu aprendo aqui algumas lições. Eu aprendo, na realidade, 5 lições. Para quem gosta de anotar, como a pastora Elizabeth, sempre ela está aqui, ó, já está com o caderninho dela, com a canetinha dela, anotando 5 lições que eu aprendo aqui na vida deste homem, do cego Bartimeu, nesse contexto, aonde ele alcança o seu milagre. A primeira lição, meus irmãos, é que um clamor fez Jesus parar. Um clamor. O clamor é diferente de orar, o clamor é diferente de pedir, o clamor é algo que vai chamar a atenção de Jesus. Possa ser que você chegou aqui nesta noite, já orou e nada aconteceu, já pediu algo a Jesus e até agora nada, mas você já parou para pensar que possa ser que esteja faltando o momento que é de você e Deus, o momento de você chamar a atenção dEle, de clamar a Ele, de clamar, de suplicar, de entrar num lugar de humildade, de humilhação e chamar a atenção de Deus. Esse homem fez isso. Esse homem estava passando por um momento difícil. Estava sentado à beira do caminho, enquanto que a multidão vinha passando seguindo Jesus. E na beira do caminho, ele estava ali parado. Diariamente ele ia para a beira do caminho pedir esmolas. Ele estava ali numa posição de estagnado na vida. Ele estava ali dependente dos homens.
Era comum que os cegos daquela época eles usassem uma capa. Era uma identificação. Muitas das vezes por causa do frio do inverno. Mas eu acredito que quem passava ali, olhasse para aquele homem, visse a situação daquele homem, se não verbalizasse, pelo menos no pensamento, no coração, acredito que falavam: olha aí um coitado, olha aí esse miserável. Toda vez que eu passo nesse caminho, eu vejo ele aí sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Vive nessa vida de humilhação. Acredito eu que era dessa maneira que as pessoas viam ele. Digo mais, muitos olham para ti dessa mesma maneira. Olham para ti como um miserável, de uma pessoa que é dependente dos outros, que já não ora, que vive pedindo oração, mas não tem aquela força para orar. Possa ser que olham para você e dizem: olha, ele naquele profeta que profetizava em nome de Deus e agora já não fala mais. Possa ser que olhem para você e você possa ser que esteja nesse momento difícil da sua vida, estagnado, parado, mas deixa eu dizer algo para você nesta noite: isso que você está passando é momentâneo, é passageiro, a tua dor, o teu sofrimento vai acabar. Não é eterno. Possa ser que as pessoas olhem para você e te vejam assim: ele não é aquele que pregava cheio da unção e agora já não prega mais? Possa ser que eles vão olhar para você, ele fala de cura, prega sobre cura, mas está enfermo, está doente. Mas eu quero acreditar, meus irmãos, baseado no que eu li nesse texto, que esse homem que estava na beira do caminho, ainda que com os de fora olhem, julguem, condenem, acredito eu que esse homem ainda tinha fé. Acredito eu que esse homem tinha conhecimento das Escrituras, era um conhecedor da lei, porque quando ele está naquele momento, a multidão está passando, ele pergunta: quem está passando aí? Aí diz: Jesus, é Jesus que está passando. E ele começa nesse momento a clamar por Jesus. Ele começa nesse momento a gritar, a chamar a atenção de Jesus. E a Bíblia nos diz que ele começa: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E ele começou a aumentar a voz: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Aquele homem tinha um conhecimento. A maneira que ele fala, Jesus, filho de Davi, ele entendia que ali era o que estava escrito nas profecias, que o Messias viria libertar aquela nação de Israel. Havia escrito isso, ele tinha um entendimento, ele tinha um conhecimento, e quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar por Jesus: filho de Davi, tem de compaixão de mim. Ele ouviu Jesus passar, e deixa eu dizer um negócio para ti: ele não perdeu a oportunidade. É aquele que as profecias estavam falando, o Messias, é ele, da descendência de Davi, é ele que está passando. Eu tenho minha oportunidade, é hoje. Ele está passando e eu tenho que buscar ele de todo o meu coração. Ele está passando e eu tenho que adorá-lo. Ele entendeu, meus irmãos, ainda com os olhos fechados fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava. Quantos de nós estamos fisicamente com os olhos até bem, mas espiritualmente não estamos enxergando Jesus passar? Quantas e quantas vezes nós deixamos de encontrar um milagre, de buscar um milagre no Senhor, de adorá-lo em espírito e em verdade, porque nós não conseguimos enxergá-lo. Naquele momento ele vê Jesus espiritualmente. Ele pede a Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça?
E ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Por algum motivo ele ficou cego. Você diz que eu quero, a Bíblia diz que ele quer voltar a enxergar, então ele enxergava. Por algum motivo na sua caminhada ele ficou doente e perdeu a visão, mas naquele momento ele estava ali precisando do seu milagre. Apesar que naquele momento ele não estava buscando Jesus pelas coisas. Ele só falou que queria a cura, depois que Jesus perguntou a ele. Ele não foi buscar Jesus pelo que Jesus dá, mas pelo que Jesus é. Se você entender isso nesta noite, ainda que você esteja doente, mas se você vai buscar Jesus pelo que é, pode ter certeza, a cura pode também acontecer hoje. Se você vem buscar Jesus pelo que Ele é, pastor, mas eu estou desempregado, amanhã tu pode já começar a trabalhar. É aquele velho versículo que a gente sempre fala, que Jesus falou: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele homem estava na beira do caminho com uma capa que representa ali uma proteção para o momento ali do frio. Quantos estão no meio do caminho, na beira do caminho, em vez de estar seguindo Jesus, mas estão na beira do caminho, porque pararam no tempo, porque agora estão vivendo uma frieza espiritual, posso dizer assim. As estações, meus irmãos, é inverno, primavera, né? Verão, outono. Todos nós passamos pelo inverno espiritual. Todos. Mas uma coisa é certa: o inverno também passa. E vai vir o verão, e vai vir o momento da quitura, do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida, do avivamento espiritual também na tua casa. Então, meu irmão, posso dizer que você hoje esteja se sentindo fraco. Pastor, hoje aqui eu estou fraco, mas a palavra de Deus nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixa Deus agir na tua vida nesta noite. Você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: não desista. Não pare. A qualquer momento Jesus vai passar pelo teu caminho e você vai ter a oportunidade de clamar a Ele e Ele vem ao teu socorro. A qualquer momento. Precisamos estar sensíveis ao que Deus quer fazer no meio de nós. Precisamos estar sensíveis ao mundo espiritual. Nós somos regidos pelo mundo espiritual. Há uma luta entre a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, nós sabemos disso, mas contra principados e contra as potestades. A segunda lição aqui que eu aprendo, pastora Elizabeth, anota aí: ele venceu a oposição. A oposição não é a pessoa que está sentada do teu lado. A oposição não é o teu familiar, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, não. Mas é uma luta, principados, são potestades, são espíritos, demônios, que vai lutar contra a gente para fazer nos afastar de Deus, para fazer a gente não ter fé, para a gente não vir buscar Deus. E este homem, ele venceu a oposição. A oposição vai fazer de tudo para te parar na beira do caminho. A oposição vai fazer de tudo para quando ele começar a gritar: ei, fica calado aí. Ei, te cala, mano. Te cala, mano, não precisa desses gritos não.
A fé em Jesus fez ele vencer a multidão que estava tentando lhe calar. Quanto mais repreendiam aquele cego, mandando ele se calar, mais ele levantava sua voz. Mais ele gritava mais alto. Vença suas dificuldades, meus irmãos, com a palavra. Vença as lutas do dia a dia. Tome posse dessa palavra. Tome posse do que está escrito. Libere a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque Satanás, ele quer te calar. Satanás, ele quer te amordaçar. É assim que ele sempre fez. Em Mateus capítulo 12, o versículo 22, diz assim, ó. Depois disso aconteceu-lhe que lhe trouxeram um homem endemoniado. O homem estava endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que podia falar e podia ver. Um demônio tinha feito essa pessoa ficar cega e muda. Marcos capítulo 9, versículo 17 e 18, diz assim: contudo, um homem no meio da multidão replicou-lhe: mestre, eu trouxe o meu filho que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Versículo 18, olha quem que impedia ele de falar. Quem que impedia? Um demônio. Versículo 18, onde quer que este o toma, joga no chão. Então ele espuma pela boca, ataque epilético, range os dentes, fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Então a nossa luta, como eu bem falei, não é contra a carne e contra o sangue, mas é espiritual. Satanás vai fazer de tudo para nos calar, para que a gente não receba o nosso milagre, para que nada aconteça na nossa vida, para que a gente entre dentro das igrejas, saia dentro das igrejas, da mesma maneira que você entrou, você também saia. Nada aconteça com você. O que tem de pessoas, meus irmãos, que estão sendo caladas por Satanás? O que tem de pessoas que não estão usando as ferramentas de Deus, as ferramentas espirituais, para lutar contra o mundo espiritual? Você já viu aquela pessoa que muitas das vezes, quando é confrontada, e muitas vezes cria até aquela birra, aquele bico de mudo. Não vou falar não. Deixa ele sozinho, não vou falar não. Fica embirrada, né? Não vou falar não. Aí vira espírito mudo. O espírito mudo age como? Age como? Através da soberba, através do orgulho. Uma das ações dele. Ele prende a boca das pessoas para orar. Você já não tem mais a coragem para orar. Você já não consegue mais orar. Você já não consegue decretar no mundo espiritual palavras de autoridade. Há pouco tempo nós louvamos aqui um louvor: há poder no sangue de Jesus. Tem pessoas que não conseguem falar isso, porque há um espírito mudo que tenta calar-te. Você não consegue confessar nem seus pecados. Você não consegue dizer o tipo de pecado que está vivendo. Se omite a falar. Vai escondendo debaixo do tapete. Eu não vou falar, eu não vou confessar. E a Bíblia não diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o que é que o demônio quer fazer? Não, deixa ele caladinho, deixa ele esconder o pecadinho dele.
E tudo que está em oculto há de ser revelado. A gente sabe disso. Quando você se cala, você não tem armas espirituais. Quando você se cala, você não confessa mais o pecado para o pastor? Você já não confessa mais o pecado para aquele seu amigo mais próximo que antes você confessava? Você faz algo escondido da esposa, do cônjuge, e antes até falava, mas hoje já não fala mais? Esconde. Não vou falar não, porque vai ter problema. Porque o espírito mudo por trás está agindo na vida de muitas pessoas. E o que mais esse espírito quer é que eu e você não verbalize. Trave a sua boca. Você não consegue falar no mundo espiritual. Trava a sua garganta. Você não consegue verbalizar, sabe o quê? Me perdoe, meu pai. Me perdoa, minha mãe. Porque na hora trava na tua garganta. Meus filhos, me perdoem. E assim ele vai nos calando. Ele vai nos bloqueando no mundo espiritual. E quando nós somos bloqueados na nossa palavra, na fala, no que é liberado da parte de Deus, o nosso chamado ele paralisa. Porque é através da voz, meu irmão, através da palavra, que a gente somos instrumentos de Deus. Quando eu vou aconselhar, eu aconselho com minha voz. Quando eu estou pregando aqui, eu prego com o quê? Com a minha voz. Quando você decreta no mundo espiritual, seja liberto, seja curado, há poder no nome de Jesus. Quando você vai expulsar um demônio, você diz como? Sai em nome de Jesus. Quando você não verbaliza, o teu ministério fica paralisado. Outra maneira que ele nos paralisa é com as feridas emocionais. Tem pessoas que não oram, não ministram, porque tem uma ferida emocional. Alguém foi exposto publicamente quando era mais novo, aquilo gerou um trauma na pessoa, e aquela pessoa tem medo de falar em público. Não abre a boca. Por outro lado, existem pessoas que na rede social fala pelos cotovelos, como a gente diz. Mas quando é para falar na igreja de Jesus ou nas ruas, caladinho fica. Com vergonha fica. Não precisa me chamar para orar. Tem o pastor para orar, né? Não, chama o evangelista para pregar. Eu não sei falar. Muito cuidado, para que isso não seja um espírito mudo agindo na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herderão o reino dos céus. É a guerra. Jesus disse para a gente que não seria fácil. Seguir a Cristo é isso. Mas é declarando a palavra de Deus que destruímos os demônios, Satanás e toda a sua turma que quer fechar nossa boca, que quer colocar uma mordaça na tua boca. Jesus usou a palavra. Jesus foi tentado por Satanás, nós sabemos. E quando Satanás tentava ele, Jesus se defendia usando a palavra. Tem gente que Satanás, meus irmãos, preste bem atenção, isso é coisa séria, que pega no ar o que a gente fala.
Às vezes tem pessoas, não, pastor, ore por mim, pastor. Pastor, faz aí por mim, que eu tenho medo, eu tenho vergonha. Aí Satanás, espera aí, ele tem medo, tem vergonha. Eu vou dominar ele no medo e na vergonha. Não vai fazer mais nada na vida. Pensamentos de autossabotagem. É só o pastor que pode pregar, é só o pastor que pode orar, é só o pastor que pode fazer isso, é só o fulano líder que pode fazer isso. Eu não posso. Autossabotagem na tua mente. Você tem capacidade sim. Você pode estar passando um momento difícil da sua vida. Você pode estar passando um momento que você não queira mais orar, pregar, que você não tem mais forças espirituais, mas o Senhor manda te dizer, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te fortalece, Ele está passando pelo caminho, e Ele não vai deixar você na beira do caminho. Ele, quando vê esse homem cego, Bartimeu, sentado à beira do caminho, quando Jesus vai ao encontro dele, o que Jesus faz? Jesus instiga ele a falar. Jesus faz uma pergunta para ele. O que Jesus diz? O que queres que eu te faça? Jesus trabalha assim, meu irmão. Ele vai naquilo que a gente está. Se a luta ali era espiritual, a guerra espiritual para calar o homem, Jesus vai chegar instigando a você falar, a gritar, a clamar, a buscar Ele de todo o coração. Em meio à oposição, em meio às lutas, Ele não aceitar isso na sua vida. A oposição vai dizer para você, o teu marido não tem jeito, mas você vai dizer, não, eu e minha casa serviremos o Senhor. Não aceite isso na sua vida, meu irmão. A oposição vai dizer, ei, teus filhos não vão sair da droga, você não aceite isso. Ele vai sair, ele vai conhecer a Jesus, porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dizem por aí que as empresas que são abertas não duram 6 meses. Uma vez eu vi uma pessoa dizer isso, era uma pesquisa, um levantamento. Possa ser que alguém chegue para você e vai dizer que a sua empresa vai quebrar, que a sua empresa não vai crescer, que não dure 6 meses. Não aceite isso, porque está escrito que os planos de Deus, do Senhor, não serão frustrados na sua vida. A sua empresa vai virar uma franquia internacional, vai crescer e Deus vai abençoar. Não aceita essas palavras. Meu irmão, aqui eu não estou ensinando positivismo não. Eu estou ensinando a você declarar através da palavra de Deus. O Satanás não quer que você não saia nem na rua. A nossa cidade é uma das cidades mais violentas de Fortaleza, do Brasil, do mundo. Aí você fica com medo, não vou sair. Ei, tome posse da palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Não deixa a oposição te calar. Você ainda é uma voz que clama no deserto. Outra chave aqui para você nesta noite: vença a oposição com a persistência. A voz da multidão é voz de crítica, voz de calúnia, é voz de desânimo. São circunstâncias da vida que vêm para te calar. Mas não deixa as circunstâncias da vida te calar, mas levanta um clamor, levanta a tua voz e clama ao Senhor teu Deus.
Jesus parou, porque ouviu ele clamar. Chama a atenção de Jesus nesta noite. Tem muita gente aqui, pastor, ele não vai me ouvir não. Diga isso não. Chame a atenção dele, clame a ele. Diga para ele. Esse cego gritou. Esse cego aqui, ele desabafou ali. O grito é um desespero na alma, quando alguém está abalado emocionalmente. Era o que o cego estava passando. Em outras palavras, meus irmãos, ele estava dizendo: eu não aguento mais. O grito dele estava dizendo: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu não quero viver mais essa vida, eu não aguento mais esse fardo, eu não quero ser mais ser guiado pelos outros, mas agora eu quero passar a ser guiado por o Senhor. Era um grito de desespero. Não deixa as dificuldades da vida te calar. Não deixa a baixa autoestima te calar. Não deixa a rejeição te calar. Não deixa o abandono te calar. Mas faça como esse cego. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas nesta noite levanta a tua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele não se aguentou, ele gritou, ele chamou a atenção de Jesus. E assim ele começa a vencer a oposição. A história começa a mudar na vida daquele cego. A terceira lição que eu aprendo, que a sua capa foi jogada quando ouviu Jesus ali chamar. Como eu bem falei aqui no início, a capa era a identidade do mendigo. Era uma identificação que as pessoas viam na beira do caminho com a capa. As pessoas identificavam ele assim. Uma frieza. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou para ele, ele lançou fora a capa. A atitude dele, ele tomou uma posição, ele se posicionou. Essa vida eu não quero viver mais. Tira e joga a capa. Eu quero te dizer nesta noite: deixa para trás todas as capas velhas, os maus hábitos, o ciclo de repetições que não agradam a Deus, os traumas do passado, a identidade antiga que o mundo te dá, o tempo de escassez, o tempo de frieza espiritual, está acabando hoje na tua vida. Não é da vontade de Jesus ver, e não é da vontade de Deus que você viva uma vida de miséria. Não, é da vontade de Deus que você tenha uma vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. O tempo da frieza espiritual acabou na tua vida. Se acaba hoje. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Nesta noite, toma uma atitude, te põe de pé, e joga tudo que é velho para... O novo só vai vir quando o velho sair. Joga a capa hoje, joga os maus hábitos, joga tudo que não agrada a Deus, porque o novo virá sobre a tua vida. A quarta lição foi uma pergunta que mudou a vida deste cego: o que queres que eu te faça? Jesus ensina ao cego a verbalizar. A presença de Jesus naquele momento, passando no meio da multidão, o ambiente que Jesus fez na vida daquelas pessoas que estavam ali, só a presença de Jesus mudou um ambiente.
Jesus pode mudar o ambiente da tua casa. Jesus pode mudar o ambiente do teu trabalho. Jesus pode mudar. Onde Jesus está, Ele transforma, Ele muda. Ele ensina esse cego a verbalizar a sua necessidade. O cego tinha uma necessidade. Mas até o momento o cego não estava pedindo a Jesus pela necessidade. O que o cego queria era ver o Messias prometido, o filho de Davi. O que o cego queria era adorar Ele. Porque havia uma profecia a respeito dele, do Cristo. E ele viu naquele momento, através das Escrituras, que ali era a oportunidade. Jesus vendo isso, a fé daquele homem. Jesus agora chega para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Deixa eu dizer um negócio para você, que eu aprendi nesses dias. Seja específico nas suas orações com Deus. A gente é muito de orar, aquela oração de abranger, né? Senhor, abençoa a minha família, Senhor. Jesus está perguntando, quem é? Dê os nomes. Como é o nome do teu marido? Como é o nome da tua filha? Como é o nome dos teus pais? Senhor, eu quero que a minha empresa ela lucre esse ano. Chegue para Jesus e diga assim: eu quero que essa empresa hoje fature esse ano, meu Senhor, tanto. Seja específico. Senhor, eu quero ser liberto, Senhor, dos meus pecados. Qual é o pecado, meu irmão? Tem tantos pecados que a gente comete. Seja específico a Jesus. Jesus, eu não aguento mais esse tipo de pecado, eu quero ser liberto. É isso que Jesus quer ouvir da tua boca nesta noite. Jesus, eu estou precisando da minha cura, da minha saúde, certo? Existem várias doenças no corpo do ser humano. Qual é a tua necessidade nesta noite? O Senhor está te perguntando o que quer que Ele faça na sua vida nesta noite. Seja específico nas suas orações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a partir de hoje, se nós formos mais específicos nas nossas orações, o apóstolo vai ter trabalho para poder botar a gente aqui para testemunhar nos cultos das quartas-feiras. Olha, tem 10 pessoas aqui, só posso botar 3. Aí bota 3 para o outro mês, 3 para o outro mês, 3... porque de tanto milagre que Deus vai fazer. Seja específico. Não faça uma oração que abrange tudo, não. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu estou fazendo um curso, que é o Poder do Potencial. E eu, pastor Everton, ele está até aqui, eu acho que eu vi ele passando. E eu disse: ei, pastor Everton, está lembrando, viu, terça-feira nós que vamos levar o lanche dos homens. Por que eu estou falando isso? Porque tinha um irmão do meu lado, e o pastor Deide falou: JP, João Paulo, dá para tu aí? Aí eu dá. Everton, tu também? Eu dou. Everton, vamos trazer o lanche. Aí eu olhei para o irmão e disse assim: tu quer comer o que terça-feira? Foi ou não foi? Aí o irmão olhou para mim e disse assim: qualquer coisa. Aí eu digo isso: não, cara, eu posso trazer uma comida que tu não vai gostar. Você tem uma oportunidade e eu estou querendo lhe dar alguma coisa que você goste. Eu, como pecador, queria agradar o meu irmão, dar uma comida que ele goste. Imagina o Pai que é misericordioso, que é poderoso para te dar muito mais daquilo que nós pensamos. Então vamos pedir certo. Vamos pedir certo. Amém? Mas lógico que a comida, quem ia me ajudar, sempre é ela que me ajuda a levar a comida, né? Eu dou as ideias e ela faz, a minha esposa amada, ela me ajudou. Se não for ela, não tem como não. A quinta e última lição que eu aprendi aqui é a cura e o discipulado de Jesus.
Jesus cura, e aquele homem passa agora a seguir Jesus. No versículo 51 e 52 de Marcos 10, indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te curou, te libertou, te salvou. No mesmo instante, irmão, é tremenda a palavra de Deus, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Primeiro ele creu, reconheceu que era Jesus, que era o Messias, que estava passando ali naquele caminho, naquele momento. Só pediu a cura quando Jesus chegou para ele e disse: o que tu quer que eu faça para ti? Aí foi que ele respondeu o que ele queria, a sua necessidade. Ele não buscou Jesus por um benefício próprio, como eu já disse aqui, nem pelo que o Jesus poderia oferecer, mas pelo o que ele é, Filho de Deus. Naturalmente, as coisas começaram a mudar na vida daquele homem. Estava cego, agora ele passa a ver. Há uma mudança de direção na vida daquele homem. A vida do homem agora virou de cabeça para baixo. Já viu aquela história que a gente diz? Muda de repente. A sua visão foi restaurada, e em vez de ele seguir os seus caminhos, o cego, o ex-cego agora, né? Ele agora recebe o caminho dentro dele. Ele começa a seguir agora Jesus. Porque Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma. Quando Jesus ele entra na vida do ser humano, ele muda a vida. Em uma época que a gente segue muitas pessoas, né, nas redes sociais. Muitas das pessoas que por muitas das vezes não muda a minha história e nem muda a sua história. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, ele sim muda a nossa história. Como bem o Danley aqui ministrou, aquele que era cachaceiro como eu, agora é pastor, pregador do evangelho. Aquela que era prostituta, hoje é casada, tem um marido, tem filhos, tem uma família formada. O mundo não entende isso, porque o evangelho é loucura para os homens. O mundo não entende isso. O mundo vai olhar para ti e vai dizer: ah, esse que fez aquilo, já fez aquilo, aí agora aceita Jesus, e agora ele se diz santo, não por méritos, mas pela graça. Nós somos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado. Nós não somos justos pelos nossos méritos, não há mérito nenhum homem, mas somos justificados mediante a nossa fé no que o Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A Bíblia não diz, mas é coisa de pregador. Todo pregador tem essas coisas. Acredito eu que quando Jesus passou, restaurou a visão daquele homem, ele vai tirar ele da beira do caminho. Eu acredito que o versículo inspirado deve ter saído nessa hora. Ele deve ter olhado para aquele cego e dito para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ao cego: eita, é por você? Então pode ir, Jesus, que agora eu vou no meio dessa multidão te seguir. Aonde o Senhor for, aonde o Senhor ir, eu irei atrás de você. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei de uma coisa, ele passou pelo meu caminho, e hoje eu vejo. É assim que o Senhor faz. Vamos ficar de pé, meus irmãos.